Jesus é citado aqui? Tem um... É? Tem um capítulo inteiro chamado Capítulo de Maria. Ah, é? Que fala sobre a história de Maria, como é que ela nasceu. Quando ela foi prometida, a mãe dela achava que era um menino. E era costume da época designarem, fazerem promessa para que o menino ele servisse o templo. E quando nasceu, era uma menina. E aí ela tinha que cumprir a promessa. Então, Zacarias, que era tio de Maria, cuidava dela dentro do templo. Ela tinha um local dentro do templo que ela adorava a Deus e ela servia esse templo. E mais tarde ela teve Jesus de forma milagrosa através do anjo Gabriel que veio para ela através do verbo de Deus soprado no ventre dela, e aí ela concebe Jesus de mãe virgem sem pai. E Jesus também é citado toda a trajetória, e que Jesus ainda retornará. Nós acreditamos que Jesus não morreu na cruz, nós acreditamos que ele foi arrebatado, que ele subiu ao céu de corpo e alma, está vivo com 33 anos e vai retornar como um dos sinais do fim do tempo, né, para acabar com o anticristo e reinar, estabelecer a justiça e a paz, e depois ele morrerá naturalmente, e aí os fiéis também da época morrerão. Mas a visão do Alcorão em relação a Cristo não é que ele é Deus. Não. Nós acreditamos que Deus é o Criador absoluto. Não gerou e não foi gerado. Ele é o Criador. E tudo que é além de Deus... não. Que é Deus. Né? Nós não temos essa concepção de que Deus tenha filhos. Entendi. Nem sócios, nem esposa, nem pai, nem mãe, nem filho, descendentes nem ascendentes. Tanto Mohammed quanto Cristo seriam mensageiros. Enviados de Deus. Escolhidas de tempos em tempos para serem professores e ensinarem os preceitos do que é o bom, do que é ruim, Sim. da vontade de Deus. Nós acreditamos que Deus enviou 124 mil profetas ao longo da história do ser humano. Ah, é? Alguns pouco, né? mais conhecidos. E outros não. Entendi. Muitos contemporâneos. Por exemplo, Jesus e João Batista, o primo dele, João Batista, eram contemporâneos. Abraão e Lot eram... Abraão era tio de Lot. Também Abraão, Isaac e Ismael, seus filhos. Depois você tem Jacó, o profeta Jacó, com seu filho José. Davi, com seu filho Salomão. Você tem vários que eram contemporâneos, porém todos eles tinham a mesma missão, guiar a humanidade. Também é um mensageiro? Não. Buda, para nós, ele não é reconhecido como um mensageiro de Deus. Tá. Pode ter sido um sábio, porém nós não o reconhecemos como um mensageiro de Deus dentro da linhagem dos profetas. Qual é o último mensageiro? Muhammad. Ah, é? Muhammad é o último profeta derradeiro deles que nasceu. Entendi. Só que esperamos o retorno de Jesus. Então, Jesus não nascerá. Não o retorno de Mohammed. Não, Mohammed ele faleceu com 63 anos, está enterrado em Medina, não retornará, cumpriu a sua missão. Todos os profetas cumpriram a sua missão, menos Jesus, que ainda faz parte do milagre dele, o retorno dele. Então também acredita na segunda vinda, então. Sim, como os cristãos. Porque nós não acreditamos que ele tenha morrido na cruz. Entendi, ele foi arrebatado ainda em vida. Em vida. E Deus colocou a fisionomia dele no traidor. Como assim? Nós acreditamos que quando Deus salvou Jesus, quando ele foi arrebatado, quando ele foi cercado para ser preso pelos soldados, Deus o elevou de corpo e alma. Ele não chegou nem a ser preso e crucificado com os outros dois ladrões. Não. Deus, nesse momento, salvou Jesus e colocou a fisionomia dele, essa é uma das interpretações, de que Deus colocou a fisionomia dele, de Jesus, no traidor que é Judas. E quem foi preso, julgado e crucificado foi Judas, por conta da traição que ele cometeu. Então, ele sentiu... Seria, Lene, seria o pedido que Jesus faz... na noite anterior, no jardim de... Como chama? Getsemane. Getsemane. Que ele fala: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice.
que ele pede, né, naquela angústia que ele está chorando sangue. Então, nessa visão, essa tentação, Deus tiraria ele desse processo de ser crucificado e arrebataria ele antes desse momento. A nossa história, a gente tem a mesa servida, né? A ceia, que foi um pedido dos apóstolos. Pediram, nós acreditamos no Senhor, acreditamos em tudo, mas queríamos um sinal, algum milagre assim específico para nós. E ele falou: o que vocês querem? Nós queremos uma mesa servida. Então desceu a mesa servida e eles tiveram essa ceia, essa refeição. Ceia. E aí Jesus, ele fala na versão islâmica, vai acontecer isso, e um de vocês vai me negar e vai me trair. Então ele falou que aconteceria, e vocês se mantenham na mensagem, se mantenham nessas palavras, porque as pessoas serão tentadas, haverá muita mentira. Então vocês contem essa versão do que eu estou falando, do que acontecerá, porque as pessoas vão ver outras coisas e vão inventar coisas. E por isso que você vai ver que depois do julgamento, depois quando foi crucificado o sósia de Jesus, esses apóstolos, eles saem para os diversos lugares para contar a versão correta. Eles vão levar a palavra de Jesus, levar o evangelho. Sim. E falar a versão correta, o que eles ouviram de Jesus, como de fato foi. Entendi. Então, Jesus é citado, e ele é mais citado no Alcorão do que o profeta Muhammad. Ah, é? 25 vezes é citado no Alcorão.